É muito legal a gente ficar falando de narcisos, de egóicos, mas a gente está permitindo essa reprodução também na nossa vida. Conforme as pessoas vão ficando na nossa vida, vão tendo atitudes narcísicas e a gente vai passando pano, esses comportamentos vão se replicar para com a gente também. Então, uma coisa que a gente tem que saber é que isso não é uma doença. Isso não tem que ser cura, isso não tem que ser terapia, isso não tem que ser com remédio. Não é uma doença, logo não tem tratamento. Isso é uma forma de personalidade fixada. Você pode melhorar, sim, mas você vai melhorar dentro das possibilidades da sua base. Então, se você tem um grau muito alto, traços muito fixos de narcisismo, você vai diminuir um pouco a força desses traços. Mas não há cura, não há cura. Antes de você fazer um trabalho para diminuir essa atração que você tem por pessoas narcísicas, você precisa primeiro entender o que está no seu campo. Você precisa entender se existe pensamentos, se existe ações, se existe falas que concorde, ou seja, você está vibrando a mesma frequência que o narcisista frequencia. Então, quando você percebe como está o teu campo, é como você percebe como são essas ações dentro do seu campo. Se ao seu redor está muito cheio de egoístas, de pessoas que não pensam no outro, de pessoas que estão sempre colocando as necessidades acima dos demais. Então, o seu campo, o seu dia a dia, o seu momento presente vai dizer se o seu campo tem condições de tirar os narcisistas. Se tiver muito narcisista, se você conviver com muitas pessoas que você considera egoístas, existe a chance dessas pessoas presentes, elas estão aumentando a sua frequência, a sua sintonia com esses narcisistas. Então, é a partir do momento que você faz uma autocrítica para você perceber como é que está a sua volta. Suas amigas são pessoas egoístas que só pensam em si. No seu trabalho, só tem pessoas que pensam em si, são pessoas muito egóicas. Na sua casa, seus familiares são egocêntricos, são egoístas, passam por cima das outras pessoas. Então você vai precisar cortar alguns laços. Porque se você tiver um narcisista na sua vida, basta um. Você vai atrair um chefe narcisista, você vai atrair um amigo da igreja narcisista, você vai atrair uma colega narcisista, um namorado narcisista. Você vai entreter a sua vida com os narcísicos, porque eles são a prioridade na vida deles e na vida dos outros. Então, eles não deixam muito os outros construir uma personalidade, né? Então, você entretém a sua vida só com esses narcísicos, que são pessoas feridas, que são pessoas que não têm condições de assimilar o que é o outro, o que é doer o outro. E você encontra pessoas com muita falta de responsabilidade afetiva, né? Do jeito que vocês falam aí, que a responsabilidade afetiva acabou, e amores líquidos, e isso e aquilo outro. Você precisa tirar essas pessoas egóicas da sua vida para você parar de ficar na mesma frequência que ela. Porque se você fica na mesma frequência, esse canal vai produzir mais e mais e mais e mais, e não vai parar mais. E você não vai conseguir desenvolver a sua individualidade, sua dignidade, seus valores próximos de um narcisista. Porque o narcisista, ele não tem valores, ele tem anseios. Porque você veja bem, uma criança pequena, ela não tem valores instituídos. Ela tem vontades, ela tem fome, ela tem sede, ela tem vontades de morder, vontade de brincar, vontade, só vive pela vontade, assim como o narcisista. Muitas das vezes, eu sinto que
eles têm tanta vontade, eles sentem tanto que eles têm uma certa dificuldade de dirimir isso em outras coisas, sabe? Eles não têm consequências. Então, quando você percebe que tem pessoas que às vezes se vingam de outras, sabe? Querendo causar dor, com vontade de doer, fala coisas dolorosas. Essas pessoas, elas estão ali num momento narcísico. A gente não vai falar que todos são narcisistas, né? Porque são traços. A maioria tem traços. Poucas pessoas, de fato, têm uma forma muito maciça de acordar e de dormir. Mas eu queria falar sobre isso, da condescendência que a gente sente na nossa vida, né? Passando pano em tudo de errado que a gente vê, porque é uma amiga, porque é uma pessoa querida, sabe? E a gente vai, às vezes, até justificando. E nisso a gente entra num papel importante, que é, muitas das vezes, os seus ídolos são narcisistas. Pessoas da qual você é fã são pessoas narcísicas. Aí não tem jeito, coração. Você não tem como impedir que o universo apresente a você um namorado que não é narcisista. Se você é fã de uma figura narcisista, um cara que, sei lá, não cuida dos filhos, que é também um indício narcísico, de traço narcísico. Aí ele, sei lá, ele não trata bem os seus fãs, ele tem uma vida nisso, tem mentiras, tem falcatruas. Então, quando você tem essa pessoa como fã, como ídolo, dificilmente você vai cortar o vínculo de frequência com uma pessoa egocêntrica. Dificilmente. Porque você está ovacionando uma pessoa que tem comportamento duvidoso. E no seu campo isso é mais do que suficiente. Você presenciar o seu campo com pessoas falando, dando regras arrogantes, prepotentes. A gente entra no campo das divas, das celebridades, das pessoas famosas na internet, pessoas famosas, influenciadores importantes, que às vezes até como forma de ter um jeito mais escrachado, você não está percebendo. Mas é uma pessoa que, se fosse você conviver com a pessoa no dia a dia, você ri no vídeo, é muito engraçado. Mas se fosse para conviver no dia a dia, acordar a pessoa ali daquele jeito ali, ninguém ia querer. Ninguém ia querer, nem você. Mas ali longe, ela é uma pessoa muito engraçada. Eu gosto dos vídeos dela porque é engraçado. Porque ela grita com os filhos, porque ela é arrogante com os filhos, porque ela pisa e abusa nos filhos, faz uns vídeos muito engraçados. Tem umas divas também sobre celebridade, que são arrogantes, prepotentes, sabe? Mostram muito da arrogância. Eu poderia citar alguns nomes aqui, mas não irei. Sabe, tem mulheres que às vezes, quando elas, divas, né? As divas, né? E às vezes elas se decepcionam amorosamente com seus parceiros, ou seguem uma traição, ou um roubo patrimonial. E essas mulheres, elas percebem que existe uma coisa da vingança, né? Eu preciso devolver aquela ofensa. Quem é ele para fazer isso? Quem é ele para me trair? Eu vou fazer ele se arrepender, e faz o cara perder contratos, e faz o cara ser humilhado publicamente em redes sociais. Isso para mim é traço também, entendeu? Também é traço, porque a pessoa que tem condições de fazer o outro sofrer e tipo, sentir prazer com isso, eu acho que é uma atitude preocupante. Porque tem algumas divas que se vingam dos ex-maridos, porque, né, elas precisavam, publicamente elas precisavam corrigir um desrespeito que ele fez, então ela se vinga, então ela
faz ele terminar contratos. O narciso ele é assim. E como eu falei lá no começo, não tem cura, porque isso não é uma doença. É uma forma de personalidade, está bem acentuada, bem enraizada no inconsciente e sim, pode ter melhoras. Mas será melhoras dentro da base de crenças que o narcisista tem. Se o narcisista foi criado por narcisistas, vai ser doloroso ele enxergar essa questão. Então, para você tirar os narcisistas da sua vida, os egóicos, os egoístas, você precisa tirar eles da sua vida. Cada um desses da sua vida está frequenciando com mais um grupo. É como se você precisasse tirar o mal pela raiz. Aí aquela amiga que você gosta, que é engraçada, mas é extremamente narcísica e quer tirar dinheiro das pessoas e quer tirar dinheiro dos homens, engana, trai, fala das amigas, conta segredos. Essa pessoa tem traços. Não é uma personalidade que você deva admirar nem deva dar do seu lado. Primeiro, porque quando ela faz com as outras pessoas e você consente, você está dando uma anuência ao seu inconsciente de que aquilo é normal, acontece. E quando você faz isso, você coloca essa informação dentro do seu campo. E você acha que o seu campo faz o quê? Reproduz. Ele só reproduz. O seu campo, o seu inconsciente, ele não tem senso crítico, então ele não sabe o que é certo e o que é errado. Você que precisa dizer isso para ele, afastando todos os narcisos, egoístas, irresponsáveis emocionalmente que existem na sua vida. Aí esse é um grande passo de auto-amor que você faz com você mesmo. É não aceitar que você tenha interferências de protagonismo na própria vida. Espero que isso te ajude muito, de verdade. Queria eu ter escutado essas frases na minha época de experiências. Porque o narcisista tem o seu valor. Ele te ensina, ele mostra que você está suscetível a ele. E isso já é um ponto perigoso. Porque se você está suscetível a ele, a partir do momento que ele aparece, existe algo de que tem que ser elaborado em você. Algo que tem que ser consertado em você. Então ele tem uma serventia importante. Ele chegou, você logo pensa no seu campo, como você está se sentindo para você atrair uma pessoa que não vai te enxergar. Existe uma possibilidade de você não estar se enxergando, querido. E é isso. Essa foi a aula junto com o vídeo do YouTube. E essa foi a aula para explicar a você como é que você tira o narciso da sua vida. E espero que essas ferramentas te ajudem. Fala comigo, me responde. Se você quiser perguntar qualquer coisa, se você quiser dar alguma opinião, se você quiser falar, que eu gosto de saber, opiniões, desabafos também são bem-vindos. E é isso, até a próxima aula.